Olá pessoal, nós vamos ver agora, dentro da aula 3 de IBADEP, Seitas e Religiões, Testemunhas de Jeová. Eu vou passar um vídeo, ele não é dublado, ele é idioma original, mas com a legenda. E vai mostrar a origem dos Testemunhos de Jeová, e depois eu vou passar alguns slides com as doutrinas, ok? It all began in Pennsylvania in the late 1800s when Charles Taze Russell came under the influence of a Second Adventist preacher. Russell initiated his own Bible study class, a small group that would ultimately grow to become the Watchtower Bible and Tract Society. Borrowing directly from the prophetic speculations of Nelson Barber, a New York Second Adventist, Russell claimed that in 1799, the world had entered the time of the end. That in 1874, Jesus Christ had returned invisibly, and that the world would come to an end in the year 1914. Eu não desprezaria qualquer religião pelos erros do fundador, do passado. Errou a data da volta do Senhor. Até hoje estão falando da volta do Senhor, predizendo a volta do Senhor. Uma doutrina, uma igreja tem que ser analisada pelo atual, né? É claro, a mesma forma que você não pode julgar uma pessoa por o que ela era há 30 anos, tem que ver como ela é hoje. Então houve esses erros no início, mas não é isso que desqualifica. A gente tem que analisar os Testemunhos de Jeová à luz do que eles fazem hoje. E aqui é a origem dos fundadores, mas não é isso que desqualifica, ok? A gente tem que analisar sempre o hoje, é o que importa. In 1879, Russell, then 27 years of age, was so passionately convinced these prophetic dates were given by God that he sold his prosperous clothing business and struck out in a new direction. With very little education or theological background, he began printing the magazine Zion's Watchtower and Herald of Christ's Presence. Known today as the Watchtower, this publication, which has grown from an initial printing of 6,000 to well over 288 million copies annually, dictates all major doctrines to Jehovah's Witnesses. During his lifetime, Russell authored a vast amount of literature, including a series of volumes entitled Studies in the Scriptures. According to Russell, no one could understand the Bible without these books, and reading the Bible alone would lead only to spiritual darkness. One of Russell's teachings was that Egypt's Great Pyramid was designed and placed there by God as his second witness next to the Bible. It would be an instrument to reveal his great plan of the ages for mankind. This measurement indicates the length of the year, the weight of the earth, the distance to the sun, etc. Russell believed his dates and chronology were confirmed by the measurements of the interior passageways of the Great Pyramid. According to Russell, the passageways verified 1914 as the year the world would end. Ele vinculou as profecias não só a cálculos bíblicos, mas a uma série de cálculos e o interior da pirâmide. Como se Deus tivesse colocado... É fantástico, a pirâmide é fantástica, os cálculos encontrados, é uma coisa assim, mostra uma tecnologia tremenda, né? 2500 a.C. Mas, por favor, né? Você tentar achar a data da volta do Senhor na Bíblia é uma coisa, daqui também não está certo, mas na pirâmide... Finally, 1914 came and went. Russell and his followers were not raptured from the earth, and the end had not come. John Knight, who was 15 years old at the time, remembers what came next. Well, when 1914 came, of course, we had to change our views, just like we had to change the views later. The date was pushed forward to 1915, then 1918. Certainly Armageddon was just around the corner.
But in 1916, Charles Taze Russell died, sick, weary, and disappointed. A massive stone pyramid stands today at his gravesite as an embarrassing reminder of his false prophecies. Through hard-fisted, inside political manipulation, Joseph Franklin Rutherford, a Missouri lawyer who had given himself the title of judge, became the second president of the Watchtower Bible and Tract Society in 1917. In 1918, Judge Rutherford's lecture, entitled "Millions Now Living Will Never Die," was the beginning of a worldwide recruiting effort called the Millions Campaign. Not too surprisingly, it proclaimed the coming destruction of the existing world. It would happen soon, in 1925. Based upon the promises set forth in the divine word, we must reach the positive and indisputable conclusion that millions now living will never die. In 1920, the Millions book was published. In it, Rutherford claimed the Bible proved that in 1925, Abraham, Isaac, Jacob, and other faithful men of old were to be resurrected, to rule henceforth as princes on the new paradise earth. Fully convinced that Rutherford's prophecy was true, many witnesses sold their homes and businesses and took to the road. Living in cars and trucks like itinerant peddlers, they spread the warning. As 1925 drew closer, some farmers even refused to plant crops because they believed the end was at hand. Finally, 1925 came, and as in 1914, nothing happened. Once again, the Watchtower Society's prophecy had proven false. As Russell had done, Rutherford doggedly held to the story that the end was just around the corner. In 1929, the judge had this palatial mansion constructed. It was deeded to Abraham, Isaac, and Jacob, so they and other ancient worthies would have a place to live when they were resurrected. Located in an exclusive district of San Diego, it was given the name Beth Sarim, Hebrew for House of the Princes. The world entered the Great Depression, but Rutherford lived like a millionaire, spending the winter months at Beth Sarim, summering in Europe. As Americans suffered through poverty and deprivation, Rutherford enjoyed the use of two 16-cylinder Cadillacs. Under Rutherford, the Watchtower Bible and Tract Society became a well-oiled corporation. New books, literature, and tracts poured forth in a flood to be sold door to door by faithful witnesses. He drove his followers to labor hard for the Lord. He advised young couples not to marry, but to put all their energies into proclaiming the kingdom. Even portable phonographs were utilized at the doorstep. Because the people have been induced to believe that Christianity and religion are the same thing. Around the world, zealous witnesses paraded in front of churches on Sunday mornings, bearing placards with the slogan, "Religion is a snare and a racket." Keeping up with the times, the Society constructed its own radio station, and by 1933, there were 403 stations nationwide, broadcasting Rutherford's abusive railings against the clergy, politicians, and what he referred to as the greedy commercialists. On the radio and in print, he continually stressed that the end of the world was just months away. The end finally came, but only for Rutherford. In 1942, he died at Beth Sarim, the house he had built as a luxurious testimony to God's name. In retrospect, perhaps the only testimony this lovely mansion ever gave was to the cash value of false prophecy. In 1948, the Society quietly sold the property, covering up an embarrassing chapter in its history.
Today, most modern Jehovah's Witnesses are unaware that Beth Sarim ever existed. There is not one religious With Rutherford's passing, the flamboyant era of charismatic personalities passed as well. Today, fueled by the anxieties of a nuclear age, the Watchtower Society is a multinational corporate giant, spreading its new message of doom to every corner of the globe. Standing between God and the millions of Jehovah's Witnesses is an autocratic ruling council called the Governing Body. Because Jehovah's Witnesses believe the Word of God is channeled to humanity through this elite committee alone, these men rule with unchallenged authority. Every witness is subject to their dictatorship, from the cradle to the grave. Então, ok. Vamos agora às doutrinas, né? Eu vou passando os slides, fazer alguns comentários, mas você dê uma boa lida aí. Veja, está aparecendo o número de casos de Covid, né? Em 45 tinha algumas pessoas, mas em 2013, perto de 8 milhões. Então não é um grupo religioso qualquer, realmente tem uma influência muito grande no mundo. No Brasil, as Testemunhas de Jeová do Brasil somam 800 mil pessoas, mas depende da data, né, que foram feitas. Em 2014, 11.600 congregações, chamam de Salão do Reino, né? Jeová é uma pronúncia, esse aí é o tetragrama, é o nome mais atribuído a Deus, YHWH, pronúncia, segundo os linguistas, seria Yahvé. Jeová é uma forma híbrida, né? Não vou explicar isso, mas você junta as consoantes do nome de Deus, do nome mais atribuído a Deus, com as vogais de Adonai e da Jeová. Ok, não é uma boa pronúncia, mas é uma forma de pronunciar, né? Mas não é uma correta pronúncia do nome de Deus, o nome mais atribuído a Deus. Em média, cada testemunha de Jeová gasta cerca de 10 horas por mês nessas visitas de porta em porta. Eles têm um compromisso invejável de anunciar as suas doutrinas e a sua forma de ver. Isso tem uma motivação também pessoal, que é fazer parte do grupo seleto de 144 mil, né? Que inicialmente eram 144 mil que seriam salvos. Chegamos a 8 milhões, chegaram a 8 milhões, onde é que vai ficar o resto? Então tem a classe A e a classe B. Os mais fiéis fazem parte do grupo seleto e os menos fiéis, o restão. O perfil da Testemunha de Jeová, atualmente cerca de 6 milhões, isso aí depende da data, né? 6 milhões, 8 milhões, depende da data que fez a estatística. Mas só essa imagem aí mostra que não são pouca coisa, não. Nós chamamos de congregações, igrejas, eles chamam de Salão do Reino. Na década de 80 eu fiz uma pesquisa sobre religiões e eu escolhi o Testemunho de Jeová. Fui ali no Salão do Reino do Bacaxeri, fui muito bem recebido pelo ancião e eu me identifiquei bastante com o que ele falou. Bem semelhante ao nosso. Então a gente tem que conhecer bem as doutrinas que eles creem, porque numa conversa assim você acaba tendo uma visão parcial do todo, né? Mas eu sempre digo o seguinte: você quer conhecer uma religião, você vá pessoalmente, converse com o líder, e é uma fonte fidedigna, porque você conversar com membresia, o camarada às vezes não sabe nem o que está fazendo ali. É igual a Assembleia de Deus. O que a Assembleia de Deus crê? Pergunta para a liderança. Perguntar para o novo convertido, ele vai ou se perder, vai inventar, vai deturpar. Então, procure conhecer os testemunhos de Jeová na fonte, falando com as pessoas mesmo, né? Aí você vai descobrir os erros teológicos, você vai descobrir coisas indevidas, né, em termos de doutrinas, mas eles têm um lado positivo, que é crença em certas doutrinas da Bíblia que nós cremos. Todos os domingos há uma reunião pública,
Histórico, Charles Russell, já contei no slide, no filminho. Aí você lê página por página. Ok, eu não vou falar sobre o movimento, que já foi falado no vídeo, mas você lê mais detalhes aqui. Charles Russell morreu em 1916, na última profecia foi em 1914, aí desistiu. Rutherford instituiu muitas mudanças que afetavam os esforços evangelísticos. Introduziu a Despertai. Eu já fui assinante da Despertai. A Despertai e a Sentinela, elas trazem doutrinas e trazem atualidades, né? E eu era assinante, lá sempre tinha um pessoal que me deixava lá. Precinho barato, às vezes até gratuito, mas a gente dava uma ofertinha. E eu gostava da parte de informações, né? Doutrinário é perigoso, né? Porque eles têm uma, principalmente escatológica, uma visão um pouco diferente da gente. Publicações, tradução Novo Mundo. Esse é um dos grandes problemas do Testemunho de Jeová. Tem uma tradução só deles, e cuja tradução é questionada por especialistas em grego e hebraico. Então, só eles usam, graças a Deus, não falam Bíblia, é tradução Novo Mundo, né? A tradução deles é uma tradução tendenciosa, uma tradução direcionada para a doutrina deles, uma tradução que, se algum versículo entra em choque com a doutrina deles, eles simplesmente pulam e deixam um pontinho preto ali, indicando a omissão de algum versículo. A Sentinela, o Despertar e vários outros livros. Eu adquiri deles há muito tempo um livro, Criação e Evolução. A primeira parte é científica, a segunda parte é doutrinária. A segunda parte eu nem li, mas a parte científica é muito boa. É bem fundamentada. Então, se você passar um testemunho de Jeová aí, você pede esse livro, Criação e Evolução, e leia a primeira parte, que é a parte científica. Muito boa. Eu encontrei depois outros livros no mesmo nível, mas o primeiro que me ajudou bastante a entender essa questão de criação e evolução foi aí, né, dos Testemunhos de Jeová, a parte científica, né? Manuais de ingresso ao Salão do Reino, então são vários livros que te adestram, né? Porque a teologia, ela não cria limites. Você pesquisa, você vai atrás, não tem limite de editora, não tem limite. Você só se preocupa com fontes confiáveis, né? A teologia, o teólogo é um pesquisador, fontes confiáveis. Já os Testemunhos de Jeová, como todo grupo fechado, você só pode ler e estudar o que eles ensinam. Aí já não é mais, não faz você um pesquisador, isso já não é mais ensinamento, isso aí já é adestramento, né? Isso é perigoso. Qualquer grupo religioso, qualquer grupo que só eu estou certo e ninguém mais está certo, ouça só a mim, é perigoso. Olha as revistas aí, ó, Despertar e Sentinela. O livro que eu te falei, ó, A Vida, Qual a Sua Origem, Evolução e Criação, me ajudou bastante. Foi um dos primeiros livros que eu li que me ajudou a entender um pouquinho sobre evolução e criação. Eles creem que Jeová deu o seu único filho para morrer por nós, que Cristo não morreu numa cruz, morreu numa estaca. Só que a palavra estauros no grego, ela realmente não define como que era essa cruz. Se é assim, se é assim, se é assim, se é assim. Agora, esse é o tipo do assunto que eu não discuto, eu não perco meu tempo. O importante é que Cristo morreu e ressuscitou. Agora, o tipo de cruz é o tipo de discussão que eu não perco tempo. Isso, para mim, existem doutrinas primárias na Bíblia, secundárias, essa aqui é ultimária, né? Não interessa mesmo. Que ele morreu, sim, aí estamos em acordo com os TJ. Mas o tipo de cruz... O Senhor Jesus, como Jesus não é Deus, eles creem que o Senhor Jesus, baseado em alguns textos bíblicos difíceis, se forem mal interpretados, dão a ideia de que o Senhor Jesus foi criado, né? Ele é o primogênito da criação, textos assim. E até mesmo ele, como Messias, reconhece que tem um Deus, que o Deus
Lá em Apocalipse fala: ao que vencer vai se assentar no trono do meu Deus, santuário do meu Deus. Então vários textos que eles confundem um pouco, e porque o Messias, ele reconhece a divindade do Pai. O Messias assumiu uma condição de servo, e isso para todo sempre. Ele assumiu a condição humana que vai permanecer para todo sempre. É fantástico o amor de Deus, né? E o amor de Deus revelado em Cristo. Agora, então, quando eles veem um Jesus submisso, acabam defendendo a doutrina do Cristo criado. Nós não cremos nisso, nós cremos que o Senhor é divino e também humano, né? Adquiriu condição humana. Outra coisa, as aparições de Miguel na Bíblia hebraica, na verdade é o Senhor Jesus, eles defendem. Bom, a gente diz que o anjo do Senhor é Jesus. Eles dizem que o arcanjo Miguel é Jesus. Eu não creio que Miguel é o Senhor Jesus, e também não creio que todo anjo que apareceu na Bíblia é o Senhor Jesus. Miguel é um arcanjo, um chefe de anjos, e quando o anjo é adorado na Bíblia, concordo que pode ser a manifestação do Cristo pré-encarnado, pré-humanizado. Agora, né, todo anjo do Senhor que aparece na Bíblia que é Deus, né? Que é o Senhor. Transfusão de sangue, eles morrem, mas não aceitam transfusão de sangue. Eles se baseiam naquela lei levítica que não podemos beber sangue, né? Que a alma do ser vivo está no sangue, e eles levam isso para transfusão. Isso dá até processo. Se algum médico colocar sangue sem autorização num dos filhos, um dos parentes do testemunho de Jeová, dá até processo. E alguns fazem, né? Não querem saber, salva a criança. Celebrações de aniversário, eles acham que festa de aniversário tem a tendência da importância excessiva ao indivíduo. É um cuidado assim, demasiado, né? Mas é um cuidado. A celebração de Natal, eles não celebram porque Cristo não nasceu 25 de dezembro. Eu sei que Cristo nasceu 25 de dezembro. Mas é tão bonito o Natal, né? Eu lá vou saber o dia que ele nasceu. Vamos celebrar. Também eu sei que 25 de dezembro era um deus pagão que, quando os cristãos romanos se converteram por influência de Constantino, eles acabaram substituindo o Deus do 25 de dezembro por Cristo Jesus, né? Muita coisa pagã foi trocada pelo cristão. Mas eu particularmente não vejo problema, desde que celebre o Senhor verdadeiramente, não o Papai Noel, né? Mas eles não apoiam, não. Outras festas e festividades, Jeová se opõe a comer excessivamente, aí eu concordo, né? Manifestações patrióticas. As testemunhas de Jeová não votam e não saúdam a bandeira. Há uma reverência à bandeira, reverência, mas adoração é outra coisa. Eles não querem saber nem de reverência. Isso dá um rolo, né? Pelo que eu sei, existem leis que tiram os TJ de prestar serviço militar anual, né? Com 18 anos. Como eles não se envolvem em guerras e tudo mais, então, se eu não me engano, pesquisei. Existe a lei que defende, que isenta o TJ do serviço militar. Se isso não mudou, já ouvi falar sobre isso. Então, algumas crenças, Deus, seu nome é Jeová, tranquilo, não é um nome, não é a pronúncia correta, mas tudo bem. Apenas ele é Deus, tranquilo. Não há trindade. Trindade é uma doutrina extremamente difícil de entender. Mas eu vejo claramente que é um Pai e vejo claramente que o Espírito de Deus é Deus. Isso eu vejo claramente. E vejo claramente que o Senhor Jesus, ele, sendo Deus, abriu mão para ser humano. Abriu mão dos atributos, não da divindade. Ele continua sendo Deus e será sempre. Deus não deixa de ser Deus. Então o Pai continua sendo Deus. O Espírito Santo é Deus agindo aqui no nosso meio, e o Senhor Jesus é Deus, a segunda pessoa que assumiu condição humana. Continua Deus, mas assumiu condição humana para todo sempre. Então eles não aceitam a trindade. É difícil de entender a trindade, né? Os judeus não aceitam a trindade, chamam isso de
idolatria, politeísmo. E o Espírito Santo, eles traduzem por força ativa, eles não creem ser uma pessoa, uma força ativa. É difícil você ler Atos e não ver o Espírito Santo como uma pessoa, é muito difícil. É forçar a barra mesmo. O Espírito Santo fala, ele comanda a igreja. Mas é aquela ideia, Trindade não existe, então vamos forçar a barra para não defender essa doutrina. Humanidade, os seres humanos são criaturas de Deus, tranquilo. Os que são testemunhos de Jeová fiéis têm o Espírito eterno. Nunca vincule a salvação a uma doutrina, a uma igreja, a um grupo. A nossa salvação está em Deus, através do seu único Messias, Jesus Cristo. O seu caminho, sua verdade, sua vida, que ele ensina. Então, vinculou a um grupo, já tem alguma coisa errada. Pecado é estar distante da perfeição de Deus, tranquilo. Adão e Eva pecaram e todos os seres humanos herdaram o pecado deles. Nós herdamos, não herdamos a culpa, herdamos as consequências do pecado de Adão. Tá? Culpa, cada um tem a sua. Salvação e vida após a morte. Adão perdeu deliberadamente a vida perfeita que lhe foi dada originalmente, isso foi compensado por Cristo, que também perdeu sua vida perfeita. A morte de Cristo não paga a pena pelo pecado, mas traz de volta a possibilidade de perfeição na vida humana. Eu não pesquisei muito sobre isso, mas a morte de Cristo não paga a pena pelo pecado, mas traz de volta a possibilidade de perfeição na vida humana. Se você tiver interesse, estiver evangelizando um TJ aí, ou ajudando um TJ a se encontrar melhor no plano da salvação, aí você dá uma pesquisada sobre isso. Os 144 mil seguidores fiéis de Jeová serão recompensados com o céu. O resto terá a vida eterna na terra. Então o esforço é de fazer parte dos 144 mil, né? Que esses vão ser os salvos classe A. Os demais é classe B no planeta. Moral. Há pouca subjetividade a esse respeito. Moralidade, não há nenhum problema com a moral que eles defendem, né? Pelo menos que eu saiba. Adoração. A verdadeira adoração toma a forma de aceitação de certas exigências, em particular os esforços evangelísticos de porta em porta. Isso, eles são bons e muito dedicados. Jesus. Ele foi a primeira criação de Deus, né? O que nós não cremos nisso. Sua existência pré-humana foi como Miguel, nós não cremos nisso. Nasceu de Virgem Maria, legal. Morreu em uma estaca, não tem problema nenhum nisso. E foi levantado por Deus como espírito imortal, tranquilo. Erros e acertos, né? Tradução do Novo Mundo, que só eles aceitam. Segundo o especialista, bem ruinzinha, tendenciosa. Eu tenho aqui, mas não uso não. Sobre a tradução, você dá uma boa lida da sua origem. Dá uma boa lida. Dá uma pausa aí para poder ler, né? Você vê que a tradução ela é tendenciosa nesse exemplo aqui, ó, João capítulo 1, verso 1. João 8,58 também dá uma mudada. É interessante, né? É por isso que você nunca pode defender uma doutrina em cima de uma tradução, até nós evangélicos. Porque às vezes aquela equipe não conseguiu expressar da melhor forma aquela ideia. Então, sempre que você for defender uma doutrina ou pregar um texto bíblico, é bom você comparar as traduções, porque às vezes uma equipe tradutora conseguiu melhor achar a ideia do original. Então, nunca se prenda a uma doutrina só, a uma tradução só. É isso aí, pessoal. Uma boa lida, uma boa pesquisada nisso aqui, mais o teu livro, e ó, vamos ajudar os TJ a conhecerem mais a Deus. Primeiro vamos conhecê-lo e vamos ensiná-los a corrigir esses erros e se dedicar mais ao reino de Deus, longe desses joios, né, que entraram na doutrina deles. Que Deus abençoe em nome de Jesus.